Olá! Em alguns vídeos atrás eu falei um pouquinho sobre como que nós crescemos na dificuldade, nas lutas e em todos os momentos, como que Deus permite que nós cresçamos, como o amor de Deus permite isso, faz parte do amor de Deus nos ajudar a crescer inclusive. Acabei lembrando de uma história com o meu filho, de como eu o ajudava também a crescer. Então quando o meu filho começou a andar, assim como qualquer outra criança, os primeiros passinhos, ele tropeçava, caía. Instintivamente, como pai, eu ia lá e socorria o meu filho. Mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que ele já conseguia levantar sozinho, que ele não precisava mais de mim, mas ele ainda queria que eu o levantasse, ou minha esposa. Então, com o passar do tempo, eu parei de erguê-lo e passei a incentivá-lo. Então, quando caía, vamos lá, filho, levanta, não foi nada. Filho, vai, vamos, papai tá aqui, tô te vendo, vamos lá, levanta que você consegue. E ele parou de ter essa manha, vamos chamar de manha, de querer que nós o levantássemos. Porém, embora ele tivesse crescido, evoluído nesse sentido, ele ainda sabia que ele podia contar com o pai dele e com a mãe dele. Não era porque eu não o levantava mais que eu estava distante ou que eu não o ajudaria mais em outras coisas. Muito pelo contrário. Eu estava ali agora para ajudá-lo em coisas maiores. Então, ele sabia isso. Ele tinha certeza que ele podia contar com o pai e com a mãe dele em todas as situações. Ele contava com a gente. E da mesma forma, nós precisamos contar com Deus. Mas Deus também coloca outras pessoas que também serão o nosso suporte. E o vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre essas pessoas, que eu vou chamar essas pessoas de aliados. Então, Deus permite com que nós tenhamos aliados, mas dentro dos aliados, eu gostaria de destacar algumas pessoas em especial. Então, eu vou ler um texto aqui e depois eu vou contar algumas histórias e vocês vão entender quem são essas pessoas em especial dentro dos aliados que nós temos. Então, Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Então, olha só, em todo tempo, alegria, dificuldade, batalha, comemoração, ama o amigo. Agora, na angústia, vai se fazer um irmão ali. O que esse texto ele nos ensina? Quando o Thomas descansou no Senhor, nós tivemos muitos aliados ao nosso lado. Muitos aliados. Pessoas que nós nem imaginávamos que eram os nossos aliados, estavam ali para lutar as nossas lutas. E aliados são isso, são pessoas que vão lutar as suas lutas. Então muitas pessoas vieram para lutar as nossas lutas, para nos fortalecer em nossa luta, para nos ajudar em nossa batalha. E é na angústia que você vai conseguir identificar o tanto de aliado que você tem. Às vezes a gente não consegue perceber que nós temos tantos amigos, né, tantos aliados que estão dispostos a deixar ali as suas atividades, a deixar as suas preocupações para vir ali te fortalecer, te dar um ombro amigo, estar presente e te ajudar ali em sua batalha. Então nós temos muitos aliados e ficamos extremamente felizes pelos aliados que nós temos, pelos amigos que nós temos. Mas eu gostaria de destacar um grupo específico dentro dos aliados. Então, para destacar esse grupo, eu vou contar aqui 3 histórias. Na verdade, eu não vou contar as histórias, eu vou só relembrá-las e depois você procura aí no contexto bíblico. Mas quando a gente pega Davi, por exemplo, Davi ele era um homem de guerra. E Davi, quando ele começou a contar os soldados, e em algum momento, se você ler lá e somar tudo, você vai ver que Davi tinha mais de 1 milhão de homens de guerra. Mas dentre todos esses aliados que ele tinha, de pessoas que estavam dispostas a irem para a batalha com ele, existia um grupo que era chamado de os 30. Então, dentro de todas aquelas pessoas existiam os 30. Os 30 eram um grupo muito especial. Eles eram mais do que aliados, eles lutavam mais do que os demais, vamos dizer assim. Eles iam mais a fundo, estavam mais preparados e mais dispostos a enfrentar as lutas com Davi do que os demais. Mas dentre os 30, ele ainda tinha um grupo especial, que eram os 3 valentes. E esses 3 valentes,
ele destaca muito bem quem eram, dá os seus nomes e dá os seus feitos, porque eram pessoas que estavam dispostas a ir assim até as últimas consequências para lutar as batalhas com Davi. Isso é muito importante de nós entendermos dentro dos nossos aliados. Quem são os nossos 30, quem são os nossos 3? Uma outra história também é a de Gideão. Gideão, quando ele foi desafiado a libertar o povo de Israel, o povo de Deus, ele ajuntou algumas pessoas para irem para a batalha. Mais de 30 mil homens. E no decorrer do processo, Deus mostrou para ele que ele precisava de 300. Então, na verdade, assim, não saiu de 30 mil para 300, né? Houveram algumas coisas que foram reduzindo até chegar nos 300. Mas, inicialmente, ele tinha 30 aliados que estavam ali com ele, mas ele chegou na batalha com os 300. O próprio Jesus, quando esteve aqui também, ele tinha um grupo muito grande de aliados com ele, mas dentro desse grupo, ele separou 12 pessoas, a qual ele chamou de apóstolos, que eram os que estavam com ele em todos os momentos. Mas mesmo dentro desse grupo de 12, tinha 3 que eram os mais próximos de Jesus. Então, o que nós percebemos com isso? Que nós temos uma rede de aliados que ela é muito grande. Mas alguns desses aliados, eles vão lutar as suas lutas ou vão te dar suporte por algumas horas. E faz parte, é importante isso. Mas esse grupo de aliados, ele está ali para aquele momento, para algumas horas. Existem alguns aliados que vão estar com você por algumas semanas. Existem alguns aliados que vão estar com você por alguns meses. Mas existem aqueles que vão estar pela vida inteira. E você precisa valorizar todos eles. Mas você precisa entender quem são esses seus aliados que estão com você pela vida inteira e valorizar eles acima de qualquer outro aliado. E muitas vezes nós temos uma dificuldade de fazer isso. Às vezes nós valorizamos mais aqueles que são os nossos aliados por algumas horas do que aqueles que são os nossos aliados pela vida inteira, porque nós achamos que aqueles que são os nossos aliados pela vida inteira, eles estarão lá a vida inteira, então eles estão lá, então tá tudo bem. E não é bem assim, não é bem assim que funciona. Então, geralmente, eu gostaria que você pensasse quem são os seus aliados que você entende que são para a vida inteira, mas geralmente os nossos aliados são os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos familiares, e alguns poucos amigos. Nós temos muitos amigos. Mas nós temos aqueles amigos que nós podemos chamar de irmãos também. Então, nós precisamos entender quem são esses nossos aliados, porque eles são muitas vezes ferramentas de Deus também para nos ajudar, para nos incentivar, para nos jogar para frente, para nos levantar, para batalhar as nossas batalhas, lutar as nossas lutas, nos segurar quando nós estamos batalhando, e às vezes eles não podem nos ajudar diretamente, mas só o apoio deles ali já vai nos manter firme para seguir na batalha. Então, nós precisamos identificar quem são os nossos 3 valentes, né? E não precisa ser apenas 3, esse é um número representativo, mas quem são os seus valentes? Quem são os seus valentes? E aí, isso traz uma outra questão. Você é o valente de alguém? Será que tem alguém que pode contar com você? Então, se você tem filhos, é bem provável que você seja o valente de alguém. Então, é quase certo que os seus filhos, independente da idade, eles têm a certeza, se eles têm meses ou se eles têm décadas, eles sabem que eles podem contar com você em qualquer momento, em qualquer situação. Mas existem outras pessoas por aí, alguns amigos que talvez te olhem como irmãos. Então, ore para Deus pedindo para que Deus te dê muitos aliados, mas acima de muitos aliados, te dê muitos valentes também. Mas ore para Deus pedindo que você possa ser o valente de alguém também. Uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar quando nós falamos de aliados é que muitas vezes nós não reconhecemos os aliados porque eles não têm a mesma visão de mundo que a gente, essencialmente. Então, algumas coisas não são exatamente iguais, mas às vezes são pessoas, podem ser extremamente próximas
no quesito familiar, às vezes são amigos e, como eu falei, né, como são pessoas que sempre estão lá, nós tendemos a querer afastá-la por pequenas divergências. Mas essas pequenas divergências não devem nos afastar. O próprio Jesus, em uma certa situação, alguns discípulos chegaram para Jesus, isso está registrado lá em Marcos 9, e falaram para Jesus assim: olha, Jesus, tem uma pessoa aí que está expelindo demônios em seu nome, ele não é dos nossos, e nós mandamos ele parar. E aí Jesus, no versículo, vou ler o 40, 39 e o 40. O 40 é o principal. Jesus diz assim, ó: respondeu Jesus: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. E aí o versículo 40. Porque quem não é contra nós é a nosso favor. Então, dentro das pessoas que estão ao nosso redor, pense nisso. Aqueles que não são contra você, eles já são ao seu favor. Tudo bem, alguns eles vão ser ao seu favor e vão estar dispostos, vão batalhar as suas batalhas por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas, mas eles são ao seu favor. Agora, não perca de vista aqueles que são seus aliados para a vida inteira. Então, valorize essas pessoas, ore por essas pessoas e permita que você seja aliado dessas pessoas também. Então, acho que esse é um ponto muito importante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque eu sei que é uma das coisas que a gente deixa passar batido. Muitas vezes, então a pessoa que está ali do seu lado, eu vou dizer especificamente ali a esposa, marido, né, marido, esposa, e os pais. São as pessoas que constantemente nós não damos o valor que eles precisam, constantemente. E não deveria funcionar dessa forma. Então valorize essas pessoas. Ontem eu estava conversando com minha esposa e... puxa vida, né? Eu e minha esposa, nós somos... eu acho que o casal que eu conheço, assim, é o casal que mais se dá bem. A gente não tem... a gente se dá muito bem. Temos as nossas discussões, às vezes, de casal, uma coisa aqui, coisa normal. Mas nós nos damos muito bem mesmo. O que acontece? Quando o Thomas descansou, nós entramos nesse processo de luto, está muito recente ainda, foram 2 semanas, inclusive ontem foi um dia bem complicado, eu vou gravar isso em outro vídeo, mas às vezes a gente tem a tendência de se retrair um pouco. E ontem eu e minha esposa a gente estava conversando e falamos, né, olha, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se afastar, porque às vezes você fica no seu canto, eu fico no meu canto, e a gente não quer falar porque a gente não sabe muito bem o que falar, se é bom falar alguma coisa, se é bom lembrar alguma coisa, se não é. Então nós percebemos que nós não podemos deixar que isso aconteça, a gente precisa ter cuidado. E é importante nós percebermos isso na nossa convivência, no nosso relacionamento, no dia a dia. Será que nós estamos tendo esse cuidado de separar um tempo, de valorizar, de estar com aquela pessoa, de conversar com ela, de ter um bom papo, de estar junto ali de fato? Então eu gostaria de deixar esse vídeo, né, com essa orientação, essa perspectiva, onde eu percebi a importância de nós termos aliados. Mas tão importante quanto nós termos aliados, nós conseguimos identificar quem são aqueles que estão ao nosso lado para o que der e vier. Então que Deus te abençoe, que Deus te conceda muitos aliados, que esses aliados te fortaleçam em seus projetos. Um ponto que eu acho que vale a pena destacar é o seguinte: os nossos aliados, mesmo aqueles que são para toda a vida, eles também têm as suas limitações. Então, eu vou colocar aqui uma situação. Se você está passando por uma situação emocional, provavelmente, mesmo nos seus 3 valentes, você vai encontrar algum deles que é a pessoa-chave para te ajudar emocionalmente. Se você está precisando, de repente, de alguém, de alguma situação onde isso já aconteceu comigo, então você está precisando de pessoas que vão te ajudar em alguma reforma, pegar algum peso, encher uma laje, tirar algum entulho. Então você vai perceber que existem pessoas nesse seu grupo que vão conseguir te ajudar nisso. Outras talvez não consigam. Talvez você passe por um momento
financeiro, de dificuldade financeira, você precisa de um apoio financeiro. Ah, então todas as pessoas que fazem parte desses meus 3 valentes, todos eles vão me ajudar? Não, talvez algum deles tenha uma limitação que não possa te ajudar. Mas se ele tivesse essa condição, talvez ele, muito provavelmente, ele te ajudaria. Mas então, existem limitações. Então, dentro do seu, como a gente está chamando aqui de aliados, você precisa também identificar que cada pessoa tem a sua limitação. Alguns vão poder te ajudar espiritualmente, outros vão poder te ajudar moralmente, outros vão poder te ajudar psicologicamente, materialmente, financeiramente. Então, cada um tem o seu limite também, né? Cada um tem a sua capacidade de apoio. Então é importante nós entendermos isso, porque às vezes uma pessoa está do nosso lado e ela é um dos 3 valentes, só que ela não tem uma condição de me ajudar naquilo que eu estou precisando naquele momento. E às vezes a gente pode pensar, essa pessoa, ela não posso contar com ela. Não, a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria. Será que você é alguém que todo mundo pode contar em tudo? Em todas as coisas. Se alguém te chamar, te pedir todas as coisas, você vai poder contar? Então, não, né? Nós não somos infinitos. Mas nós temos alguém que é o nosso Deus eterno. Então, Ele nós podemos confiar. Em Deus nós podemos confiar em todas as coisas. Ah, Érico, mas eu pedi para Deus recurso financeiro e Ele não me deu. Ah, eu pedi saúde e não aconteceu. Eu pedi isso e... Olha, eu só posso te dizer uma coisa. Em tudo dai graças. Na verdade, eu posso dizer mais do que isso. Eu posso dizer que a Bíblia diz que os planos de Deus estão mais altos do que o nosso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são mais altos do que os nossos. E nós não conseguimos entender o plano de Deus. Sei que o vídeo já está se estendendo, mas eu não posso deixar de contar a história, porque falando sobre isso, eu lembro sobre Moisés. Então Moisés, sendo quem Moisés foi, ele estava querendo ir para a terra prometida, mas Deus não permitiu que ele fosse para a terra prometida, para a terra prometida aqui na terra. Ele viu com os seus olhos, contemplou, mas ele não entrou. Mas os planos de Deus para Moisés, eles eram maiores. Então, Moisés foi chamado por um propósito maior. Moisés talvez não entendeu no momento, mas ele conseguiu ver que o plano de Deus era maior. Então, assim, Deus é alguém que nós podemos contar, mas é alguém que nós podemos contar também não para fazer a minha vontade, mas na certeza de que o que Deus está fazendo, todas as coisas que Ele estiver fazendo, cooperam para o meu bem e são melhores do que eu posso imaginar no final. Talvez eu não entenda inicialmente, mas Ele vai ser melhor para mim no final. Então, é isso. Que nós possamos entender quem são os nossos aliados, possamos compreender que Deus é o nosso maior aliado, independente do que você acha. Deus não importa se você acredita nele, se você não acredita, se você entende, se você não entende. Tudo que Ele faz é para o nosso melhor. E nós não vamos entender essa grandiosidade aqui, mas nós vamos entender um dia e nós vamos agradecer. Senhor, realmente eu não entendi naquele momento, mas hoje eu sou grato. E eu espero que esse momento chegue logo, porque quando esse momento chegar, muitas coisas virão agregadas com ele e meu filho também estará lá e eu vou poder ser eternamente grato a Deus, falando, Senhor, naquele momento eu não entendi por que aquilo aconteceu. E eu sofri, e eu chorei, e eu clamei, mas se o que aconteceu foi para que eu pudesse estar na eternidade agora com meu filho, com todas essas pessoas, com o Senhor, então eu só tenho a te dar graças e louvar o teu nome, porque isso é eterno, é isso que vale a pena. Então que Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.